Agora nós vamos falar sobre um assunto muito sério, muito importante, que é o diabetes. Essa doença, alertam especialistas, está fora de controle, principalmente depois da divulgação da nova edição do Atlas do Diabetes, que foi divulgado pela Federação Internacional de Diabetes, mostrando que no mundo 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos de idade têm a doença. É uma alta de 16% em apenas 2 anos. Uma doença fora de controle, mas que poderia ser controlada. É o que a gente vai tentar entender com o médico Adesso Filho. Ele é médico endocrinologista. Bom dia, doutor Adesso. Esses números realmente preocupam? Bom dia, Cíntia. Bom dia, telespectadores. Os números assustam há muito tempo, né? Na realidade, essa divulgação, essa estimativa e essas projeções da doença, elas há muito tempo elas têm preocupado a gente por N motivos, né? N fatores, principalmente por ser uma doença silenciosa. Muita gente não sabe que tem a doença, né? A gente vai descobrir a doença em estágios mais avançados. E é uma doença que, claro, ela tem muitas causas, mas também tem uma relação muito direta, não tem, com o estilo de vida da pessoa. Por isso que quando eu abri, eu falei, olha, tem esse número, é preocupante. O senhor disse que já preocupa há muito tempo, né? Eu lembro que há alguns anos atrás eu entrevistei aqui um cardiologista, ele diz, olha, a gente já pode dizer que tem uma epidemia de diabetes, e esse número só cresce, essa alta agora de 16% de casos no mundo é o que vem alarmando os especialistas. Em que nós estamos errando, doutor, para que tenha tanto aumento de casos dessa doença? Cíntia, só para explicar um pouquinho, na realidade, o IDF, né, que é essa entidade internacional que estuda o diabetes, eles dão a estimativa anual, né, que geralmente é de 2 em 2 anos, e eles fazem projeções para anos futuros. E essas projeções, elas estão sendo confirmadas muito antes do que se imaginava, entendeu? Então, realmente, é por isso que se diz que é alarmante, que preocupa tanto, porque os números já são gigantescos, mas eles estão aparecendo muito antes do que se imaginava, né? Então, basicamente, a gente tem diabetes como sendo uma doença de 4 fatores de risco, né? O primeiro deles é a genética, a gente tem uma relação genética importante, mas tem outros 3 fatores de risco que são extremamente importantes, que é a obesidade, sedentarismo, né, e o consumo regular de açúcar, né? Então, como você falou, a ligação, o link com o estilo de vida, ele existe e ele é muito importante, e é muito provável que o nosso erro esteja aí, seja pelos maus hábitos alimentares atuais, seja pela diminuição da atividade física, né, seja pelo excesso de peso que a população tá. O link ele é bem proporcional quanto mais acima do peso se está, mais vai ter doença, mais vai ter diabetes. O que é exatamente diabetes? É uma pergunta complicada, porque a gente tem alguns tipos, né? Tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mas como esses números que realmente assustam são em relação a diabetes tipo 2, que é a doença que realmente tem relação com o estilo de vida, a gente vai se ater mais a ela. Mas o diabetes é um aumento da glicemia no sangue, né? Esse estado hiperglicêmico, né, esse estado de glicose alta, ele é deletério para o indivíduo. Ele tem lesão, basicamente 5 lesões, né, 5 complicações, 3 complicações microvasculares, né, que é a retinopatia, problema na retina, nefropatia, problema renal, e neuropatia, problema em nervo periférico. Mas o que assusta mais, tudo assusta, mas o que assusta mais são o aumento das 2 grandes complicações macrovasculares, que é doença cardiovascular, infarto, né, e doença cerebrovascular, que é AVC. Então, por ser uma doença que aumenta muito o risco dessas doenças e de morte, é que realmente assusta. E essa doença, ela tem um peso grande, por exemplo, agora, na mortalidade dos
doenças de Covid, né? Eu vendo aqui o painel do estado do Piauí, por exemplo, 24,1% dos que não resistiram às consequências de Covid-19 tinham diabetes. É um dos fatores que mais impacta, né, como doença, como comorbidade, no caso de Covid-19. O senhor acredita que, primeiro eu queria entender, né, por que a diabetes tem esse peso e ela acaba influenciando na taxa de mortalidade, e também se o senhor prevê que vai ter esse aumento também em razão das pessoas terem abandonado tratamentos durante os anos de 2020 e durante esse ano de 2021, já que aqueles que têm diagnóstico precisam controlar a doença, né? Uma doença que você consegue viver, mas você tem que controlar. Ou aqueles que acabaram não fazendo exames para serem diagnosticados. Se o senhor acredita que está tendo aumento, já está vendo isso no consultório? Cíntia, realmente é uma análise que a gente tem que associar diversos fatores, né? Um deles é esse dropout, essa pausa do tratamento, um paciente parando de tratar por não ter acesso a médico, né? A gente tem que lembrar também que diabetes é uma doença puramente inflamatória. É uma doença que inflama vaso, que inflama órgão, assim como o Covid. Então, se o indivíduo se ele não está bem controlado e ele está inflamado, a inflamação do Covid ela vai ser uma inflamação mais grave, mais complicada. Então, isso é a explicação por que o diabético tem mais complicação no Covid. Assim como a obesidade. A obesidade, doença, ela também gera um grau de inflamação no paciente, é por isso que complica tanto no Covid. Em relação aos fatores que têm tido a piora do controle glicêmico nesse período, aí tem o sedentarismo, né, que as pessoas diminuíram bastante a atividade física, isso a gente vê bem em consultório. Tem a parada de medicação por conta existe uma coisa que a gente fala muito no consultório, que é a adesão ao tratamento. O paciente, ele tem N fatores que fazem o paciente aderir ao tratamento. Um deles é a consulta rotineira. Se ele está há um ano sem vir no especialista, sem vir no endocrinologista, ele tende a parar mais do que aquele que está sendo orientado da real importância do tratamento. Então, eu acho que é uma junção de parada de medicamentos, sedentarismo, aumento de obesidade. A gente vem em consultório, os pacientes têm aumentado muito o peso em pandemia, né? E aí, consequentemente, leva ao descontrole da doença. Levando ao descontrole da doença, o paciente que tem Covid complica mais. Tá certo. E tem algum tipo algum perfil, melhor dizendo, de pessoa que precisa procurar um médico, ou todos nós devemos fazer exames para saber se temos diabetes ou não? Qual é a recomendação? Boa pergunta. Mês passado, a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, inclusive a gente já tem uma regional aqui no Piauí, ela divulgou a diretriz nova, a diretriz 2021. E essa diretriz, ela fala que todo mundo assintomático acima de 45 anos tem que procurar, sim, o especialista em relação para ver se tem diabetes ou se tem... E o mais importante, ver se pelo menos tem alguma tendência para isso, né? Porque aí na tendência a gente consegue evitar ou pelo menos postergar o aparecimento da doença. E qualquer pessoa acima de 45 anos deve fazer o teste, e pessoas mesmo abaixo de 45 anos que tiver algum fator de risco, se tiver doença na família, se tiver síndrome de ovário policístico, por exemplo, nas mulheres, se tiver feito uso de corticoide, paciente obeso, né, paciente que toma alguma medicação de uso contínuo que aumente a glicemia. Na realidade, de uma maneira geral, eu acho que a grande maioria das pessoas tem que fazer a triagem, sim. E aí, baseado nessa triagem, é que a gente sabe se tem necessidade de um exame mais precoce ou se a gente consegue acompanhar um pouco mais de longe. Ainda mais no país onde a maioria da população tem sobrepeso, né? A gente chega a mais de 50% da população brasileira acima do peso hoje em dia. Tá certo. Então, o importante realmente é procurar um médico, procurar um profissional a partir dessa idade dita aí pelo doutor Adesso e tentar fazer esse controle, esse diagnóstico se você tiver a doença e um controle se você tiver uma predisposição, porque isso ajuda muito, com certeza, não é, doutor? E é interessante lembrar que a gente a gente fala muito do Novembro Azul da próstata, né? Mas a gente também tem o Novembro Diabetes Azul.
agora, né, que a gente comemora nesse mês de novembro o Dia Mundial da Diabetes, e isso serve sim para alertar, para lembrar paciente, para lembrar a população de uma maneira geral da importância da doença, da importância do diagnóstico precoce, lembrando que aproximadamente 50% dos pacientes que já têm a doença não sabem, né? Então o diagnóstico precoce ele é extremamente importante para que a gente consiga um tratamento mais eficaz e a longo prazo para evitar complicação, porque o foco todo vai ser sempre evitar a complicação do diabetes. Então, se a gente consegue diagnosticar antes, para tratar adequadamente desde o início, isso é muito mais fácil. Tá certo, doutor, muito obrigada. A gente conversou aqui com o médico Aderson Filho, que é endocrinologista, e falamos sobre diabetes. Obrigada, um bom dia para o senhor, bom Bom dia, trabalho. Cíntia.